Está começando agora, diretamente dos estúdios da Paz Church, em Fortaleza, no Ceará, a primeira edição do G-Flamecast. Olha só, eu estou muito empolgado para essa mesa de conversa, porque eu tenho o privilégio de receber homens de Deus aqui, que hoje são amigos que caminhamos juntos no serviço do Reino de Deus. Tenho o privilégio de dizer que são meus colegas pastores de rede. Temos aqui, eu quero que você receba com muita alegria, pastor Júnior Leão, da Rede Branca. Pastor Antônio Carlos, da Rede Ouro. E nosso querido pastor Jean Lins, da Rede Amarela. Muito bem. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados com esse tempo aqui. E eu quero começar a nossa conversa falando, pedindo que vocês possam se apresentar um pouquinho e contar pra gente qual era um desafio pessoal que vocês enfrentaram na sua época de juventude. Eu sei que vocês são muito jovens, mas quando vocês tinham lá seus meados de 18 anos, 20 e alguns anos... Foi ontem. Foi, com certeza. Quais eram os seus desafios? Vou começar com o pastor Júnior Leão. Boa tarde para todos, amém, graças a Deus. Como o Samuel pediu a gente se apresentar, eu sou Júnior Leão, casado com a Silvânia Leão. Nós temos uma filha de 10 anos, a Sara Vitória, e eu tenho 27 anos de evangélico, né, na fé. E o desafio na juventude era a provar, vencer a virginidade, né? Tanto da família, do pai, dos amigos. Na minha época, da juventude, o cara não podia ser virgem, né? Era uma luta, tinha de ser, para ser macho, não podia ser virgem, né? Eu sou o Antônio Carlos, casado com a Bíblia diz que homem de sorte que encontra uma esposa. Sou casado com a Lila há 41 anos, 4 filhas. Quando eu era menino lá em Barbacena, não, brincadeira, não existia Barbacena não. Lá em Porto Alegre, lá não tinha celulares. A rua em Porto Alegre que tinha um orelhão era uma rua de sorte. Talvez morasse algum político ali na rua, né? Tinha um orelhão na rua. Então a comunicação era só quando se encontrava. Muito frio, né? Colégio, a dificuldade, uma das dificuldades, pastor Samuel, é que nós íamos para o colégio e nós tínhamos de capuz. Só ficava o nariz de fora, congelando tudo. Era gelado demais Porto Alegre. E quando era quente, derretia tudo, né? Era 4 climas, né? Mas era 2 extremos. E lá nós crescemos jogando bola na calçada, no meio da rua. Tinha um Parque Redenção que a gente alugava a bicicleta lá e pedalava. Mas a dificuldade que a gente tinha mais era... Meu pai trabalhava muito, era talvez de relacionamentos, porque as nossas amizades não eram tão grandes, nós não tínhamos um conhecimento de muitos amigos, então era só o pessoal do bairro. Então a gente não tinha um G-Flame, todo mundo aqui é amigo, né? A gente tinha só aquelas amizades, poucas amizades, né? Inclusive, quando eu estive em Porto Alegre, um tempo desse, eu fui atrás dos meus amigos, eram só meia dúzia, metade já tinha morrido, né? É isso. Então, nós temos hoje
o mesmo tempo de casado, nós temos o tempo de evangélico, 41 anos de evangélico, né? Estudamos muito a Bíblia, fizemos 3 seminários, né? E eu quero dizer o seguinte: a palavra dita na Bíblia, ela te mata, mas a espiritualidade da palavra, ela te faz viver. Por isso que a Bíblia não é para ser lida, a Bíblia é para ser estudada, porque a Bíblia te liberta na espiritualidade da Bíblia. Então vocês já estão tendo a oportunidade, a nossa igreja Paz Church, ela tem dado a oportunidade aos jovens aqui de Fortaleza tremendamente grande. Talvez vocês não saibam o que vocês têm nas mãos, né? Uma equipe de jovens maravilhosa, e nós temos um pastor de jovens aqui que cresceu, me disseram um dia desse, eu não sabia, ele era menino velho, 4 anos de idade, já usava gravata e segurava uma Bíblia na mão. Isso é muito forte. Então, vocês aproveitem o que vocês têm. Hoje vocês têm a tecnologia, tem que saber usar, e vocês podem ter muita amizade. E quanto maior o relacionamento de vocês, estou encerrando, quanto maior o relacionamento de vocês, maior é a tua sorte. Amém. Boa tarde a todos, Deus abençoe. Sou o Jean, sou casado com a Paizinha. Nós temos 3 filhos, o Mateus, a Duda e a Rebeca. E eu creio que o meu maior desafio na minha mocidade, eu vim de uma família totalmente disfuncional, desorganizada emocionalmente e espiritualmente. E os meus pais, Samuel, eles eram juntos, nem casados eles eram. Então, quando eu converti aos 12 anos de idade, eu guardei um versículo no meu coração, que era 1 Tessalonicenses 4,3, que fala sobre a santidade de Deus, né? Sem santidade, ninguém consegue ver Deus. Só que eu tinha uma legalidade muito grande na minha família, e o meu pai era muito mulherengo, né? E aí, o que acontece? Na minha mocidade, ao invés de eu caminhar para a santidade, tinha 2 problemas grandes. Eu tinha 2 problemas. Era a santidade, que eu não tinha, e também a falta de direcionamento, de vocação. Então, eu creio que esses sejam os maiores desafios hoje dos jovens. E a santidade, queridos, ela é uma proteção para a gente. Então, quando você se guarda em santidade, é como se você estivesse dentro de uma cerca de proteção. E eu creio que quando você está dentro da santidade, você encontra também a sua vocação. Porque a Bíblia fala que Deus direciona os passos do justo. E quando eu aceitei Jesus, entreguei minha vida para Jesus, eu comecei muito a ler a palavra. E quando eu comecei a ler a palavra, eu achei também a minha vocação. E o interessante é que as pessoas, eu morava num bairro bem simples, bem humilde, né? E as pessoas diziam que eu não conseguir, que eu ia morrer naquele local onde eu morava, né? E eu acho que o maior prazer do jovem hoje, é fazer aquilo que as pessoas dizem ou diziam que ele não conseguia fazer. Então, quando você prova, né? Quando isso dá uma autoestima para o jovem, isso, assim, a gente cresce espiritualmente quando as pessoas vão dizendo palavras de derrota para você, dizer que você não consegue, que você nasceu numa família totalmente desestruturada. E aí, quando você encontra nas Escrituras, né? João 2,14 fala que jovens, vocês são fortes, né? E já vencesse o maligno, e a palavra de Deus está em vocês. E eu nesse tempo, Samuel, eu associei santidade com a palavra, e a palavra de Deus também diz que, em João 7,14, se eu não me engano, diz que a resposta já está na gente, porque rios fluirão de você. Então, queridos, toda a resposta que nós precisamos está dentro da gente. Mas os meus maiores desafios da minha mocidade foi a questão da santidade, né? Vencer o problema da masturbação. Esse é um grande problema que parece que ninguém aqui teve esse problema, claro. Mas eu tive esse problema, né? E a questão do meu pai também era muito mulherengo. Para eu me libertar disso foi a palavra de Deus, foi aconselhamento. É isso. É impressionante que a gente, mesmo que tem idades diferentes e épocas de vida distintas, mas se a gente olhar para os dias de hoje, a gente
consegue encontrar as mesmas deficiências, os mesmos problemas, de formas diferentes, né? É bem verdade que hoje, talvez, o que mais se fala que é o problema dessa geração seja a mente. Uma geração muito ansiosa, uma geração muito depressiva, uma geração que está em pânico, uma geração que tenta aprovação a todo custo. E quando eu olho para a minha fase de adolescente, entrando na juventude, o meu maior desafio foi justamente esse, a aprovação. Porque eu nasci num lar cristão, né, como o senhor falou, meu pai, que hoje mora aqui comigo, eu sou de Santarém, no Pará, eu fui criado dentro da igreja, eu sou filho da Past Church, então eu ia realmente de gravata, arrumado para a igreja, eu queria ser um grande pastor, mas até o momento que eu entrei num colégio secular, que eu precisei abrir mão, olha só, falta de identidade, revelação, daquilo que eu acreditava para ser aceito pelos meus colegas, para jogar futebol. Então, aceitação, há vários anos atrás, mas hoje em dia tem uma geração que continua vivendo esse mesmo problema. O senhor falou, pastor Júnior, que o seu desafio era, se eu for virgem, eu não sou homem, eu preciso provar a minha masculinidade. Como foi então para o senhor nessa trajetória de vida até encontrar Jesus? Quais foram esses percalços e o que te levou a encontrar Jesus? Eu sou de uma época ainda que o pai ameaçava e até levar para um prostíbulo, né? Então meu pai falava, vou lhe levar. E estava bebendo aqui, vai ser agora. E ficava naquele negócio, junto com os primos. Então a pressão era grande. E como o pastor, por coincidência, o meu lar, ele era um caos. Meu pai muito mulherengo, muito bruto, muito machista. Muitas vezes ele, alcoolizado, ele começava a bater na minha mãe, e quem estivesse perto apanhava também. Era desse jeito. Como foi que mudou tudo? Eu tenho uma irmã mais velha, do meio, são 4 irmãos, eu sou o caçula homem, 3 irmãs mais velhas. Então, uma delas, ela é pastora lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Quando essa minha irmã se converteu, o nosso lar é um antes e depois de Jesus. Ela revolucionou a nossa casa. Quando Jesus entrou, através dessa minha irmã, tudo começou a mudar. E eu, caçula, eu ia notando, entendendo? O meu pai começou a beber menos, ser menos violento. Eu entrava muitas vezes no banheiro, aí ela já ganhou outra irmã minha, e muitas vezes eu ia no banheiro, eu pedia licença para entrar, e elas estavam orando, as minhas irmãs. Elas estavam de joelho num banheiro, chorando, e eu não entendia aquilo. E elas estavam orando o quê? Pela minha família, né? Pelo meu pai. Então, o nosso lar começou a mudar, começou a ter ordem, né? Meu pai, ele pega um câncer, mas nesse câncer ele se converte, ele aceita Jesus, né? Ele parte. E depois, a minha mãe também. Eu me desvio. Eu passei 10 anos no mundo. Eu acabei carro, eu fui preso. Mas eu sabia onde estava a verdade, né? Eu tinha uma atração pelo Evangelho, por crente, porque eu sabia, eu experimentei na minha casa a mudança do poder do Evangelho. Só que o mundo me atraiu. Mas eu voltei quando eu tinha 25 anos de idade. Dos 15 aos 25 eu fui para o mundo. Mas aos 25 anos eu volto para Jesus, eu me reconcilio, conheço a minha esposa, né? A gente se conhece, e nesse processo que eu a conheço, a gente se converte numa célula, né? Era outra igreja, e aí Deus começa a trabalhar, a fazer esse antes e depois na minha vida. E assim, eu creio que assim como há algo em comum da aceitação, da aprovação, eu sou de uma época, eu creio e hoje, que a adoração, né? E quando eu aceitei a Jesus, era o final do ministério cononia. E depois do cononia, surge diante do trono. Então eu estou naquele vácuo ali, do final do ministério cononia, né? Que é que começa a adoração no Brasil,
E eu sou do começo do Diante do Trono. Então, graças a Deus, como vocês, como essa geração, entende que a adoração é tudo que nós precisamos, é viver uma vida no altar, adorando. Porque para isso Deus nos escolheu, para sermos verdadeiros adoradores. Amém? Uau! Acho que a gente pode aplaudir esse testemunho muito poderoso. E hoje o senhor é um pastor de rede nessa casa. Para a gente entender, a Paz Church Fortaleza, ela organiza os seus life groups dentro de redes. Então hoje nós somos 8 redes: branca, ouro, azul e amarela. No episódio de amanhã vocês vão conhecer os outros pastores de rede. Amanhã tem muito mais. E é muito lindo ver essa trajetória, e hoje o senhor está aqui, servindo a Jesus, um grande pastor na casa de Deus, tem uma filha, uma família estruturada. A minha filha nasceu aqui, é um milagre que Deus fez na Paz Church, a Sara Vitória. Glória a Deus, isso é muito tremendo. É importante. Oi. É importante falar, e Deus falou uma coisa comigo, que a gente, quando é jovem, né, eu creio que você deve identificar 2 coisas: as legalidades da sua família e o legado que você quer deixar. Então, quando eu observei o legado, as legalidades da minha família, eu fui comparando com as Escrituras. Eu pensei, eu preciso acabar com esse legado. Meu avô junto, meu pai junto, né? E tem algumas irmãs também que estavam juntos, e eu disse: não quero isso para a minha vida. Então eu quero realmente casar. Apesar de eu não ter conhecido a minha esposa em santidade, e eu me arrependo muito disso, eu não aconselho você a entregar seu corpo jovem antes do casamento, né? Porque eu creio que o casamento é um marco na vida da pessoa, você estar separado. Você não é solteiro, você está separado ou separado para sua esposa. Eu creio que, não sei o Antônio Carlos, mas o Júnior Leão e eu também, a gente veio de um legado de imoralidade, né? Na verdade, isso é muito difícil a gente se libertar, senão pela palavra. Uma coisa que estava pensando aqui, o senhor não acha que talvez um grande desafio do pastor Júnior é porque ele era muito confundido com o Paulinho do Roupa Nova, né? E aí, é verdade. O que acontece? E aí, pelo fato de vocês serem muito bonitos e galãs, ficava um pouco difícil de manter a santidade. Mas não é por ser bonito que você não precisa ser santo, né? É verdade, o Júnior Leão era o Paulinho Roupa Nova e eu com essa cara de colombiano, né? Então, eu acho que ele saía mais feliz. Mas amém, é verdade. É porque os bastidores a gente não pode falar. O pastor Antônio Carlos vai falar um negócio, mas eu descobri que o senhor já foi caminhoneiro. Foi, sim. Vocês sabiam que o pastor Antônio Carlos já foi caminhoneiro? Foi. Como é que chamava aquela série brasileira dos dois caminhoneiros? Como é? Carga pesada. Era. Então, não, mas quem ensinou o Estênio Garcia foi o pastor Antônio Carlos para fazer a série. Conta aí pra gente, pastor. É o seguinte, ao contrário, assim, Júnior Leão e Jean, que o meu pai era um homem íntegro demais. Meu pai era um homem, ele era bancário, banco lá brasileiro em Porto Alegre. Ele tinha a chave do cofre do banco, tinha a chave do banco, ele que abria, fechava tudo. Então tinha integridade. Só que eu tinha um problema de relacionamento, não com ele. Ele, aquele que botava na perna dele, conversava comigo. Eu tinha um problema de relacionamento com a minha mãe. Porque eu fui o terceiro dos homens a nascer. E a minha mãe preparou todo o enxoval para uma menina. Aí nasceu. E aí, automaticamente, ela jovem, aí tem que entender que ela não é uma pessoa que ela vinha da Paraíba, não tinha curso nenhum na vida dela, uma mulher, né? Talvez não tivesse nem muito estudo e tudo, mas ela, automaticamente, eu entendo o que aconteceu, porque ela rejeitou. Então, eu só vivia na casa de madrinha, no instante me arrumou umas 4, 5 madrinhas de crisma, não sei de quê, só para me viver na casa das madrinhas. Então, pouco eu morava em casa. Quando foi aos 12 anos de idade, eu sentia muita falta do meu pai. Meu pai queria me buscar na casa da madrinha, trazia. Quando era na segunda-feira, ela me pegava e me levava para a casa de outra madrinha. Quando o pai chegava, eu não estava mais em casa. Então, fui criado
na casa dos outros, bem dizer. Mas quando foi com 12 anos de idade, eu decidi sair e não voltar mais. Quando meu pai foi buscar, eu digo, não vou mais não. E aí eu trabalhava com um padrinho que tinha um restaurante, que aí eu fui ser comerciante com ele, coisa e tal. O restaurante cresceu. Eu com 12 anos de idade, com 13 anos já era quase sócio do restaurante dele. E cresceu. Quando o meu pai veio-se embora para o Nordeste, que se aposentou do banco e tal, ele passou lá no restaurante e perguntou, você vai comigo? Aí eu fiquei com medo de ficar sozinho, de vou sim. E nós viemos embora. Chegou aqui, logo em seguida, não deu certo. E aí eu fui-me embora da minha casa de novo e fui morar em Sobral, na casa de uma tia. E logo em seguida, lá eu tirei a carteira de caminhoneiro e tudo. Logo em seguida eu fui trabalhar como caminhoneiro no Aracaju, carregando carretas de café, 24 toneladas de café. Hoje não pode mais carregar assim não, mas naquela época podia carregar, dormir com a rede debaixo do caminhão, podia fazer tudo isso. Não tinha problema nenhum. Então eu passei um tempo como caminhoneiro, mas eu quero dizer com vocês, naquela bulé do caminhão, nunca entrou uma mulher para se prostituir ali dentro. Porque eu tinha a origem do meu pai. Eu era muito temente a Deus dentro da igreja católica. Eu não perdi uma missa, podia estar onde tivesse, eu não perdi uma missa. Então você poderia ser coroinha hoje. Era? Quando, para tu ver, quando até que eu estava passeando com a minha esposa numa serra aí, chegou as duas senhoras, 3 senhoras de idade, sentou do nosso lado, e perguntou para mim se eu era padre. Eu digo que está aqui a minha freira do meu lado, né? Ela está aí, ela está por aí, a minha freira. Então, por isso eu fui caminhoneiro, né? E fui logo caminhoneiro. Eu vi logo que não dava certo com o caminhoneiro, porque eu sempre fui fazia muita amizade, me sentei com um caminhoneiro antigo, estou encerrando, e disse assim, meu garoto, eu era jovem, sai dessa vida, estou barrigudo, doente, ponte safena, não sei o quê, e terceiro casamento que não deu certo, aí eu caí fora desse, e fui, e vim para Fortaleza, e fui industrializar sapato, essas coisas, ia vendendo aqui na Praça da Sé, né? E trabalhei muito ali, até que um dia eu fui ser representante, e depois do próprio produto que eu representante, eu coloquei uma indústria para mim, e fui industrial, e eu cumpri o meu desejo que eu tinha, trazer meu pai para ter uma vida confortável, e ele teve essa vida confortável comigo até o fim dos dias dele, que já foi dentro da indústria. Então era industrial. Então eu cumpri a minha vontade. A minha mãe foi também junto para o céu com ele também. E foi engraçado que depois que eu estava aqui, eu tinha muita amizade com a minha mãe, andava junto com ela, e todo mundo dizia que ela não ia aceitar Jesus. Eu digo, ela que pensa que não vai aceitar Jesus. E depois ela estava com a Bíblia na mão dela. Aí eu construí uma igreja lá no Parangaba, onde ela mora, bem pertinho, assim, um quarteirão da casa dela, construí uma igreja grande, tal. Falei que na Convenção Batista Brasileira arrumaram um pastor, botaram lá, e ela ficou indo para a igrejinha dela lá, até os fins dos dias dela. Uau, glória a Deus. Que lindo. Tem muita gente que conhece vocês, já ouviram pregar, estão aqui todo domingo, mas que não fazia noção dessas histórias que vocês contaram aqui. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma trajetória. Ninguém chegou aqui de paraquedas e sentou na janela. Todo mundo teve um percurso. E nesses alguns minutos que nos faltam, eu queria deixar esse espaço aberto agora para vocês. E a pergunta que eu vou fazer para que vocês possam responder é: qual o conselho que vocês podem entregar hoje para essa geração? Eu vou melhorar. Se vocês pudessem voltar no tempo, com a maturidade se vocês pudessem voltar no tempo com a maturidade que vocês têm hoje, o que vocês fariam diferente? E essa diferença, qual o conselho que vocês entregam, então, para todos esses jovens que estão aqui hoje? Vou começar pelo pastor Jean, com esse conselho. Eu creio que hoje o maior conselho que eu posso, da minha opinião, que eu posso dar para um jovem, como eu falei um pouco antes, né, sobre a questão da santidade, mas se dedicar ao seu propósito. Vocês imaginam se a gente, como diz lá em 2 Timóteo, né, Paulo falou que eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, se você não se dedica ao seu propósito de vida,
se você não se dedica àquilo que Deus lhe criou para fazer. Inclusive, a própria palavra vocação, né? Paulo fala em 1 Coríntios que nós devemos ficar na vocação que Deus nos chamou. E essa palavra vocação, no latim, voca significa palavra, tel é Deus. Ou seja, você tem que ficar naquilo que Deus falou para você. Então, o que é uma pessoa próspera? Não é uma pessoa que tem dinheiro, tem condição financeira, não é só isso. A pessoa mais próspera do mundo é aquela pessoa que está no centro da vontade de Deus. Então, para que você seja bem sucedido na sua vida, o melhor conselho que eu dou para a pessoa é você aprender a ouvir a voz de Deus. E essa palavra ouvir, no hebraico, tem a ver com humildade. Então, quando nós não ouvimos a voz de Deus, o que é humildade? É a virtude de receber. Geralmente o jovem tem cabeça dura, né? Tem cerviz dura. Então você ouvindo a voz de Deus, você obedecendo a Deus, você está no centro da vontade de Deus, e aí você cumpre o seu propósito de vida. Muitas pessoas vão chegar diante de Deus e dizer assim: olha Deus, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu expulsei demônios. Jesus vai dizer para ele naquele dia: eu nunca vos conheci, malditos, apartai-vos de mim, aqueles que praticam a iniquidade. E não tem força maior, queridos. Uma pessoa invencível quando ela está no centro da vontade de Deus, quando ela está na vocação a qual Deus a chamou. Eu sempre pensava assim, quando nós tivemos as 4 meninas, nós somos pais de 4 meninas, todas casadas. Tem até uma que é casada com o filho da pastora Angélica, que é a Késia. Mas todas 4 casadas com homens de Deus. Como é que eu fazia com 4 moças dentro de casa, jovens como vocês? Como é que eu podia lidar com essa situação? Eu fiquei pensando e eu comecei a levar as meninas a ter temor a Deus. Por quê, pastor? Só temor a Deus? Por que só não amar a Deus? Temos que amar a Deus sobre todas as coisas realmente. Mas, o que poderia evitar de uma filha minha se prostituir no motel? Ela entraria no motel, amando o papai, amando a mamãe, e se soubesse que o papai e a mamãe estivessem doentes, ela saia correndo do motel e chegava: papai, tá bom. Então, o amor não ia evitar de ela entrar no motel. Não evitar. Então eu levei as meninas a começar a temer a Deus. Honrar vem com relacionamento. Poucas pessoas entendem o que é honrar, mas o temor todo mundo entende. Você não passa no sinal vermelho, porque tu vai pegar uma multa muito grande, né? Então você tem temor. Nós adultos, todos nós, estamos sujeitos a cair e pecar. Quem está em pé, cuidado para que não caia. E o que é que muitas vezes não leva a nós destratar alguém, falar grosseiramente com alguém? O que é? Temor a Ele. Eu realmente tenho muito temor a Ele, né? Eu não consigo entender, estou encerrando, eu não consigo entender, eu na frente aqui da igreja, eu sou super santo, Santo Antônio. Agora, sozinho, aí eu vou fazer porcaria, vou fazer o que não deve fazer, então eu sou um crente ateu. Porque se eu não faço nada errado, porque o meu pastor Sandro, que é o que cuida da gente aqui, está me olhando, então na frente do meu pastor Sandro eu vou ter que ser fiel a Deus, tudo direitinho, e na ausência dele eu fazer as coisas erradas, então eu sou um crente ateu, porque eu estou mais confiando no olhar do meu pastor do que no olhar de Deus. Ele está me olhando o tempo todo. Ao levantar, ao anoitecer, ele está comigo. E eu pecar e dizer para ele, tanto faz, tanto fez. Então eu pensava assim. Aí eu levei as meninas a ter temor a Deus. São 4 meninas bem casadas, com homens de Deus, muito bem casadas. Então o que eu passo para eles, que você fez a pergunta: tenha temor a Deus. Porque o que tu plantar, tu vai colher. Samuel, assim, eu creio que se eu pudesse voltar atrás, né, como você perguntou, propósito, né?
saber as prioridades, né? Ver o que é secundário e o que é primário, né? Se eu pudesse voltar hoje, com a maturidade, a gente sabe o que é secundário e o que é primário. Então, e a Bíblia diz: na multidão de conselhos a sabedoria. Então, que o jovem, ele saiba buscar conselho com os que são mais maduros, né? Primeiro a Deus. Mas eu creio também que, eu quero falar para vocês, que Deus, ele tem um carinho muito pelo jovem. A começar por José, é um sonhador. Depois você vai ter Samuel, o profeta, que era um jovem, adolescente Samuel. Você vai ver Davi e Jesus, né? Mesmo com 12 anos, a Bíblia relata a adolescência de Jesus. Ele, 12 anos, ele dominava a palavra, né? Como o pastor Jean disse, nós temos de conhecer a palavra. E a Bíblia diz lá em Atos que quem tirou o pecado, quem tirou os corpos de Ananias e Safiras, foi os jovens. Diz que chamaram os jovens para tirar os corpos. Então a juventude, ela é um exemplo de santidade. Ela tira a hipocrisia, ela tira... O jovem, ele odeia a hipocrisia. O adulto, ele sabe ser hipócrita. O jovem não sabe. Ou ele é 8 ou 80. Então que vocês sejam 80, porque é isso que Deus está precisando: paixão, propósito, e saber contar o tempo, né? Nós estamos nos últimos dias, nós não podemos mais dar o luxo de errar, não. O relógio, nós estamos na contagem regressiva mesmo. Jesus está à porta e nós temos de correr para fazer a diferença, porque eu também ainda tenho um espírito jovem, né, irmão? Então nós temos de fazer a diferença, amém? Deus abençoe você. Quero agradecer de coração a disponibilidade de vocês, mas agradecer sobretudo o sim que vocês têm dado a Jesus todos os dias. Essa igreja, essa juventude é grata a cada um de vocês, porque vocês têm sido verdadeiros pais na fé de multidões. Então, nosso muito obrigado de verdade, porque vocês têm dedicado a vida de vocês em favor dos santos, e isso não tem preço. É só a eternidade, a recompensa do Senhor. Muito obrigado de coração. Eu quero agradecer a cada um de vocês que participou da nossa primeira edição do Diflencast. E amanhã a gente volta no mesmo horário, no mesmo canal, aqui na Diflen Conference Fortaleza 2024. Antes da gente encerrar, eu quero que você aplauda Jesus bem forte, porque Ele é bom. E aplauda bem forte esses homens de Deus que estão aqui com a gente hoje.